Preste atenção, meu leitor, na história que vou contar. Uns contaram de um jeito, de outra forma vou narrar. Batalha do Genipapo, em cordel vou registrar. História de resistência, heroísmo e valentia, de um povo bravo e guerreiro que liberdade queria, enfrentando o português sem medo da tirania. Batalha do Genipapo, o nome que recebeu, assim se chamava o rio, onde tudo aconteceu. Fidié vence a batalha, mas a guerra não venceu. Mas por que eu tô lendo essa história contada em versos, né? Em cordel? Porque a gente vai estudar a partir desse mês até o início do mês de setembro sobre cordel. A gente vai aí fazer um projeto sobre isso, sobre leitura e escrita de cordel, tá? Depois eu dou mais alguns detalhes para vocês. Antes disso, eu queria que vocês observassem que aqui, ó, é uma história contada em versos. A gente percebeu aqui que toda essa história, ó, ela possui 6 versos. Mas o que são versos, Luane? São as linhas, ó, que eu acabei de ler. Por exemplo, aqui a gente percebe 3 estrofes, ó, 3 estrofes. Cada estrofe possui o quê? 6 versos, que são 6 linhas, ó. Aqui é uma linha, aqui é outra, ou seja, são versos, tá? E a gente percebe que aqui tem o quê, ó? Uma xilogravura. Como assim? Essa imagem aqui, ela é chamada de xilogravura, tá? E vem nesse papelzinho aqui bonitinho, ó. Tudo isso aqui é xilogravura. Mas por que a gente tá vendo isso? Porque a gente vai aprender a partir de agora sobre cordel. Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre cordel. Mas hoje a gente vai só fazer algumas características, falar algumas características do gênero literário cordel, tá? É um gênero popular que se iniciou, né, que teve início em Portugal, onde muitos poetas, eles faziam suas obras e assim vendiam nas feiras que tinham nas suas cidades, né, lá em Portugal. Aqui no Brasil, o cordel, ele foi introduzido no século XX, entre os anos de 1930 a 1960, tá? E a gente vai perceber, nesse gênero literário popular, que ele vai tratar de uma história narrada em versos. E a partir daí, a gente percebeu que a gente viu uma história toda, só que de forma diferente, de uma forma que traz humor, alegria para quem tá lendo, tá? Uma dica de leitura para vocês, tá? Quem não gosta de ler aqueles textos, né, aqueles livros com histórias fictícias, cordel. O cordel, ele conta uma história realmente real, tá? Fala de um determinado tema, de um determinado assunto aqui da nossa região, tá? A gente sabe também que como é que o cordel vem, né? O que o cordel é? Por que recebe o nome de cordel? Porque antigamente, né, eles eram apresentados em folhetos, em forma de folhetos, e eles eram colocados em cordas ou em barbantes. Depois vocês podem até pesquisar isso na internet direitinho, porque é muito bonito o jeito como eles vinham. Será sempre vai vir assim? Não, pode vir em forma de livro, ó. Uma história contada em versos em forma de livro. A principal função de um cordel, né, é informar sobre algo. E a gente viu que a linguagem, ela é muito informal. Como assim informal? É uma linguagem que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, aqui, deixa eu procurar aqui um exemplo de uma linguagem informal. Como assim? A forma como eu falo, eu posso escrever. Se eu falo uma palavra errada, por exemplo, que a gramática não aceita, no cordel ele é aceitável, tá? Por que isso? Para que fique algo bonito, para que não perca aquela melodia na hora de a gente falar, na hora de a gente ler, de declamar. Então é por isso. Deixa eu procurar aqui uma palavra que é informal. Vou procurar aqui rapidinho. Eu quero uma bem informal. Rapidão aqui, tá? Que é pra gente saber direitinho o que é uma palavra utilizada de forma informal. Queria achar o pru, que eu já vi o pru aqui. Que é para, né? Vou lendo aqui, vai. Se a gente achar, eu paro e digo. Qual o motivo da guerra? Alguém pode perguntar. O Brasil é independente, vi Dom Pedro proclamar. Mas o Nordeste não era, em versos vou te mostrar. Portugal não aceitou a total independência da colônia que lhe dava poder, fama e opulência.
Por isso que seu exército reagiu com violência. O Piauí ostentava um bom quadro financeiro. A agropecuária crescia e exportava pro estrangeiro. Portugal ficava com a metade do dinheiro. Por exemplo, o PRU. O PRU utilizado nesse verso aqui é uma linguagem informal. Então, eu posso utilizar, né, esse tipo de palavra no cordel, para que ele não possa perder a melodia, né, da rima, a essência em si, a beleza em si, estética desse tipo de gênero, que é popular, o gênero popular. Então, como a minha irmã até disse, né, aproveitando, né, que a gente tá aqui no mês de Campo Maior, foi no dia 8 de agosto, aniversário da nossa cidade, então, aqui, nada melhor do que falar um pouquinho sobre a batalha contada em cordel, né, em forma de verso. E, assim, gostaria que vocês já pesquisassem bastante na internet, no YouTube, sobre cordel, o que é cordel, exemplos de cordel. E vou dar para vocês a dica de vocês pesquisarem sobre o Braulio Bessa. Para quem não conhece, quem ainda não ouviu falar sobre Braulio Bessa, ele é um cordelista maravilhoso. Ele que cria, né, os seus cordéis e ele mesmo que proclama, declama. Inclusive lá no programa Encontro da Fátima Bernardes, ele toda sexta-feira ele tá lá falando um cordel maravilhoso que transmite muita emoção. Então eu queria que vocês assistissem um pouquinho sobre os vídeos dele, sobre os cordéis que ele cria. E também sobre Cunha Neto, que é um autor que que era da nossa cidade, mas que já se foi, mas que continua falando por meio dos cordéis dele. Então que vocês possam pesquisar sobre Cunha Neto, sobre Braulio Bessa, e para que vocês possam já adquirir intimidade com esse tipo de gênero literário, tá? Cordel, coisa maravilhosa. E depois a gente que vocês pesquisarem, vocês vão anotar o que eu falei aqui, o que vocês pesquisarem na internet, em livros, se vocês tiverem, ou perguntem para os familiares de vocês se eles conhecem esse gênero, se eles têm algum exemplo de cordel para falar para vocês. E aí vocês escrevam nos seus cadernos, anotem bastante, já comecem a se familiarizar com isso, tá? Para que a gente possa começar a produzir sobre a nossa linda cidade, Campo Maior. Depois eu dou direitinho mais detalhes do nosso projeto Cordel, mas de antemão eu já digo mesmo para vocês que vocês vão ter que pesquisar bastante, vão ter que começar a produzir já, mas eu ainda vou dar, tá? Vou dar o títulozinho bonitinho que já tá feito pra gente poder se basear nele. Mas antes disso, que vocês possam pesquisar bastante e começar já a se animar com esse projeto, porque eu tô muito animada. Eu acredito muito, muito mesmo na criatividade de vocês. Vocês são maravilhosos. Eu tenho certeza que vai sair muito cordel bonito, muito cordel maravilhoso e que vai chamar muito a nossa atenção. Tenho certeza disso. Mais detalhes eu dou depois, tá? Eu acredito que eu não esqueci de falar nada sobre cordel, né? Só recapitulando, o que é cordel mesmo? É um gênero literário popular, típico muito da região nordestina, e que se iniciou em Portugal, né? Começou a se falar em cordel em Portugal, mas depois veio para o Brasil. E a gente percebe tudo isso, né? Que é uma manifestação que preza bastante pela oralidade. Como assim oralidade, Luane? A forma como eu falo, como eu me expresso. Então isso vai contar muito no cordel. A forma como a gente vai apresentar o cordel, tá? Nem sempre vai ter rima, porque aqui eu percebi que tem algumas coisas que não rimam. Tipo, geralmente a gente percebe às vezes rimas no primeiro verso e segundo já, mas aqui às vezes ele vai rimar no primeiro verso e o primeiro verso vai rimar com o quarto verso, mas isso é algo que vocês tiram de letra, eu tenho certeza, tá? E eu acredito que é só isso, né? A linguagem de um cordel é informal, como eu já disse. Como eu falo, eu posso escrever sem problema nenhum. É uma linguagem que traz humor, também pode ser uma linguagem muito irônica. Retrata temas do nosso dia a dia, assuntos que nós já estamos familiarizados, como o amor, honestidade, esperança, cultura campo-maiorense, que é o nosso caso, enfim. Então é isso aí, gente. Até a próxima aula. E estudem bastante sobre esse gênero. E eu espero vocês na nossa próxima aula pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, ó. Não esqueçam disso. E até a próxima. Então, Renault, gente, viu? Aluno do 7 também. Ex-aluno do 7. Tchau, até a próxima.